orar bien. Muchas veces no entendemos cómo orar. Ese libro, Oración Extrema, yo recibí 2 copias directamente de la editora porque ellos están interesados en publicar o imprimir ese libro que mi esposa lo tradujo para el portugués, del español para el portugués. Y me envió 2 copias, dijo, una es para usted, pastor, y otra usted da a una persona muy querida, muy especial. La primera persona que viene en mi mente fue la familia Castellano, el hermano Efraín y la pastora Zenaida. Y el pastor, gracias pastor Efraín por invitarme, gracias pastora Zenaida, invitarme para en esta mañana, pues, hablar de dos de los capítulos de este libro. Pero más que todo vamos a predicar, no el libro, pero la palabra. Amén. Porque oración es bíblica. ¿Lo crees, hermanos? Amén. La oración es un tema tan amplio que no se puede abarcar en un solo libro. Es un tema que hay muchos libros sobre la oración y el por qué debemos orar. Pero más do que contestar la pregunta por qué debemos orar, es pedir, Señor, enséñanos cómo orar. Como los discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. E não podemos vivir, é como a oração, é como o aire que respiramos. Hermanos, em si, casa de oração, verdade? É fruto de oração. E estamos aqui porque cremos em la oração, amém? E vamos ler um texto na palavra de Deus. Por favor, abram sus Bíblias, aí no livro de Mateus, capítulo 18, é o texto que, Lucas 18, del versículo 1 hasta el versículo 8. Jesús, cuando los discípulos habló con el Señor, enséñanos a orar. Él enseñó la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Que indica todos los elementos básicos de una oración tan resumida, pero tan potente, tan poderosa. Pero aquí él habla, é interessante que ele habla de uma parábola, hablando em relação a la oración. E alguns dos aspectos da oração, vamos concentrar em 2 aspectos da oração. E um deles é a oração persistente. Devemos persistir, não somente orar uma vez, pero seguir orando. Diz assim na palavra de Deus, o versículo 1, Lucas 18, 1. Também les refirió Jesús uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desmayar. Ponga atenção, orar sempre e não desmayar. Dizendo, havia em uma cidade um juez que nem temia a Deus, nem respeitava al hombre. Havia também naquela cidade uma viúva, em la qual venia ele, dizendo, hazme justicia de mi adversário. E ele não quiso por algum tempo, pero depois de esto dijo dentro de si, aunque ni temo a Deus, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que le dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? ¿Por qué Jesús dice essa última palavra? Vamos tocar sobre esse ponto de la fé, la oração de fé.
la oración de confianza. ¿Habrá en la tierra fe? Vamos a orar una vez más, hermanos, una oración corta, porque el tiempo es precioso también para ministrar la palabra. Oh Dios y Padre, gracias te damos, oh Dios. Te pido por mí mismo, Dios, use mi vida para a honra y gloria de mis hermanos. Gracias por estar aquí en tu casa de oración, tu casa de salvación, tu casa de adoración, tu casa de salvación, tu casa, oh Dios, que es el mejor lugar para nosotros empezar, como dijo la pastora Zenaida, empezar la semana en tu casa, Señor, pedindo tu bendición. Señor, bendíganos. Use nuestras vidas, Señor, durante essa semana que iniciou hoje, para tu honra e tu glória, como hemos cantado, oh Deus, toda a honra, toda a glória seja dado a ti, oh Deus, por meio de nossas vidas. Apesar de nossas vidas, Senhor, usa-nos, ó Deus, te pido, apesar de mim, com mis limitações, ó Deus, usa minha vida, aunque seja por última vez, que seja para tu honra e tu glória. Usa minha vida, ó Deus, para ser de bendição a meus irmãos aqui, e quizás aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir, ó Deus, de tu palavra, desse mensagem, ó Deus, porque los justos em Jeová, ó Deus, hace tu vontade. Queremos, ó Deus, fazer justiça, aunque há tantas injusticias no mundo, ó Deus, há tantas pessoas que não têm temor de Deus, como esse juiz, essa pessoa injusta, ó Deus, que não temia a Deus, pero tu aún usa al injusto para hacer justiça a tus justos. Te pido, ó Deus, que nos bendiga, e somos justificados por la fé em Cristo Jesus. Amém e amém. Hermanos, graças, pastor Efraim, pastor Zenaida, uma vez mais. Me dá muito gosto, irmão, estar aqui nesta manhã. Na última vez que minha esposa e eu estivemos na igreja de habla hispana, foi allá em Texas, em Eagle Pass, Texas, que há mais de 3 meses, foi em maio, final de maio, quando estivemos visitando meus suegros, os papás de minha esposa. Pero sempre hemos hablado, dizendo, pois vamos a uma igreja de habla hispana também, pois é diferente quando você escuta algo que toca tu coração. Quando meu segundo idioma, verdade, pois el idioma que mais usado, he vivido mais fora de meu país do que dentro de meu país, Brasil, e é o espanhol, verdade? Então, glória a Deus, que obrigado por essa graças, estou falando aqui em português, graças por a oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês em espanhol. He predicado mais allá em Brasil, com meu ministério, mis viajes, e há tempo, por a questão da pandemia, verdade, não he podido, a pandemia, não he podido viajar a Brasil, porque se vou allá não posso regressar, porque eu creio que Brasil está pior que aqui, lamentavelmente. Pero a igreja sigue caminhando, amém? A igreja só se detém para predicar. Por isso, nós outros irmãos devemos pedir a Deus, clamar por misericórdia, pedir a Deus que use nossas vidas para a honra e glória dele. Nós outros não somos fruto de uma casualidade. Para Deus não há uma casualidade. Deus tem um propósito para nossas vidas, pero temos que crer, pero temos que exercer nossa fé. La fe, hermanos, o la oración es como aquel muchachito de 3 años de edad. Aquel muchachito pues era miembro de una iglesia en un pueblo muy pequeño en México, donde en la parte desértica había faltado la lluvia por muchos años, no había cosecha. Muchas personas perdieron su cosecha, su trabajo, porque no había llovido naquele lugar, não como hoje mesmo saímos de Knoxville, estava chovendo, verdade? Lloviznou aqui, há lluvias de bendição. Mas naquele pueblo, a igreja se levantou e disse, pois temos que fazer algo, temos que clamar a Deus para que abra as portas do céu e derrame lluvias de bendição, tanto lluvia de água, lluvia mesmo física, como também bendição naquele pueblo.
porque o devorador estava destruindo famílias, matando pessoas, matando vidas, animais, todo estava sofrendo. E aqueles irmãos marcou um dia de ir na praça em pleno centro de la ciudad para orar para que Deus mandara lluvia. Pero é interessante que lhes faltou um pouco a fé, porque aquele muchachito de 3 anos agarrou seu paraguas e foi, verdade, com seu paraguas contento para a praça. E muitos estavam repreendendo aquele muchachito, dizia: que tonto niño, por que traz esse paraguas? Ele disse: vamos orar por lluvia, pois há que venir preparados, verdade? Há que estar preparado. Se vamos orar por bendições, há que estar preparados. Muitas vezes Deus está provando nossa fé, verdade? Se nós outros oramos por algo, mas às vezes não persistimos, não insistimos com Deus, não seguimos tocando a porta, tocar, insistir. Devemos também ver que Deus muitas vezes, e não muitas vezes, a maioria das vezes, irmãos, prueba nossa fé, nossa confiança nele. Então, irmãos, devemos confiar que o Deus soberano, que somos servos de um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder que outros deuses não têm. Verdade? Mesmo os principados de la potestad del aire, Satanás não tem o poder que tem Deus. Por isso, irmãos, que nós devemos proferir a palavra, clamar a Deus. Não basta simplesmente pensar, há que proclamar, há que falar, há que dizer, para que outros também temam que há um Deus todo-poderoso. Daniel não caiu em seu momento de oração. Também, oh Deus, José e outros, como Neemias e outros servos de Deus, Davi no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Os profetas oraram e pediram para que viniera lluvia e llovió. Lo que quero dizer, hermanos, que os dioses com D minúscula não têm poder de contestar oração. Lamentavelmente, há muitas pessoas devotas em oração ou rezos. Eu cresci em um lugar onde minha abuela, bem italiana, Maria Verônica de Jesus, muito católica, ou muito religiosa, pero orava a dioses, a ídolos que não escuchava. Lo que diz o salmista: tem boca, pero não habla, tem ouído, pero não oye, e não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Por isso nós devemos orar a esse Deus vivo e confiar em Ele. Um dos lemas do nosso ministério, minha esposa e eu temos com a missão Pioneiros da Bíblia, é que a oração é nossa estratégia. Nada de lo que hacemos ou vamos fazer não inclui a oração. Hermanos, de hecho, depois vou comentar sobre isso, algumas ideias, algumas maneiras de nós orar 365 dias ao ano. E não solamente 365 ao ano, pero todos os dias, todas as semanas. Dice: então, pues não vou fazer outra coisa que orar. Hermanos, uma cadena de oração, quando o povo de Deus está orando, tomando turnos em la oração, se é possível, uma igreja, uma comunidade, um pueblo, ou em vários lugares, nossa comunidade, que podemos estar orando. Há pessoas que trabalham em um turno diferente, mesmo trabalhando, hermanos, com suas manos, sua mente pode estar orando. Orar sem cessar. Pablo dizia isto, e um disse: pois como é possível isso? Sim, é possível. É possível nós estar orando e vigilando em oração. O capítulo 4 do livro, La Oración Extrema, ¿verdad? La Oración Extrema, esse livro que ha sido de bendição para muitas pessoas, as orações impossíveis
que Deus promete contestar. Uma das frases que eu aprendi nos primeiros dias, podemos dizer, aqui nesse país, foi a frase: God keeps his promises. Deus cumpre suas promessas, verdade? Deus é fiel. E muitas das promessas que eu confiei na palavra, que eu orei pedindo a Deus, Deus la cumpriu a seu devido tempo. E há outras, irmãos, que sigam orando como vocês. Quantos não estão orando para que essa enfermidade, o COVID-19, pueda desaparecer? Pero Deus está provando nossa fé, porque Ele é soberano, Ele tem um propósito de todo o que passa. Muitas vezes nós estamos com temor, pero nos falta o amor. E não é o tema que quero dizer, pero há várias coisas que podemos proteger nossa vida, tanto física, espiritual, emocional, sentimental, por meio da oração, irmãos, por meio da oração. Este deve ser nossa visão. O capítulo 4 tem um tema, ou seja, tem um título muito interessante. O tema é a oração, mas tem um título, diz vergüenza, dois pontos. Deus responde orações persistentes. Eu agreguei aí algo no início, sem vergüenza, verdade? 2 pontos. Deus responde orações persistentes. Que significa orar sem vergüenza? Verdade? Muitas vezes estamos coibidos por lo que vão pensar as pessoas, ou lo que vão dizer quando me vê orando. Irmãos, todos os dias devemos orar, é como el respirar, é como el comer. E nesta manhã, antes de minha família e eu sair, entramos no coche, no veículo, oramos para que Deus pusiera tus ángeles de la guarda alrededor desse veículo e nos proteger e chegar hasta aqui. Irmão, muitas vezes tomamos por merecimento, verdade? Que muitas vezes você vai de Morristown a Knoxville ou a outro pueblo e não toma um tempo de orar e pedir que Deus nos proteja, que Deus nos livre da morte, que Deus evite, oh Deus, os inimigos no trabalho. Quando minha esposa sai para o trabalho, oro por ela. Aún quando sai da porta, verdade, pues damos o beijo de despedida e eu digo, pues que o Senhor lhe bendiga, tenha um dia bendecido. É uma oração cortita. Pero al ver el carro salir, que hay una intersección difícil, porque hay una loma, viene carro, yo estoy orando para que aquel vehículo sea protegido, que va también los 45 minutos hasta llegar a su trabajo. Después mi hijo, el que trabaja más cerca, estoy orando por él, mi hija, mi hijo que está en Nashville, y así peço mi nuera. Hermanos, hay tantas cosas y necesidad de orar, están conmigo, hermanos. É necessário orar. Não necessita fazer uma oração que impressione a Deus. Ele mira nosso coração, como diz a irmã Zenaida. Ele mira tu coração. Como tu veniste aqui, Deus sabe essa necessidade. Irmãos, devemos não estar coibidos a orar. Orar sem vergüenza. Não ter vergüenza se está em um restaurante, que agora, pues, muitas vezes, não mais vamos por drive-thru. Pero orar, verdade, por el alimento, que as pessoas vejam que aí uma família que agradece, é uma família agradecida. É interessante a oração, o propósito da oração é dar glória a Deus. É que as pessoas vejam e glorificam a Deus, diz, aqui há uma família, aqui há uma pessoa, aqui há um indivíduo, que no horário del break, verdade, para tomar um lanche, ou comer um taco, ou qualquer coisa, baixa sua cabeça e agradece a Deus. E me gusta ver a reverência muitas vezes, que um está com uma gorra ou um sombreiro, quita, verdade? Porque está delante do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Devemos honrar e glorificar, dar a honra de vida. Devemos reconhecer, Senhor, bendiga-me, Senhor, bendiga minha vida. Jesus nos ha estado falando ou ensinando-nos a lição por mais de 2000 anos. Essa lição sobre a importância da oração. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus lhe contou
essa uma dessas parábolas. Ele falou duas parábolas, e uma desta foi esta. A primeira parábola que ele contou foi sobre o amigo insistente. Que esse amigo, verdade, chegou um amigo dele, um hóspede, e ele não tinha que dar de comer, não tinha pão, lo básico naquela cultura. Ele foi com seu vizinho e tocou a porta, insistiu. O vizinho já estava na cama com seus filhos, verdade? Já estava dormindo e ela está mesmo, quizás, estava assustada, agarrou uma arma. Que é essa alta hora da noite? Está aí tocando a minha porta. E aquele, por insistir, aquele amigo, ele abriu a porta e disse: pois, tenho visita e necessito pão, não tenho pão, dá-me. E aquele homem, verdade, por mais que buscou excusas, por a insistência, ele abriu e concedeu o que estava pedindo. Por isso, irmãos, Jesus falou essa palavra que é muito importante para nós entender como Jesus falava por parábolas. Sua vida, irmãos, suas vidas, também pode ser uma palavra viva. Muitas vezes tu testemunho, verdade, a forma de que tu mostre a tus companheiros de trabalho, a tua família, pode ser uma forma criativa, como as parábolas, para ensinar, falar algo terrenal com sentido espiritual. Verdade? Muitas vezes nós outros não entendemos essa importância em nossa vida de ser um mensagem vivo, de dar uma contextualização no mensagem por nossa própria vida. Jesus falava por parábolas para que as pessoas que eram tocadas por el Espírito Santo podiam entender. E aqueles que burlavam, que não tinham temor de Deus, não podiam entender o mensagem. Luego reforçou o ponto com a história da viúva persistente. Ele conta essas duas parábolas para mostrar-lhes que deviam orar sempre e sem desmaiar-se. Deveria não desanimar, não desistir. Lucas 18, 1 a 8, esse é o mensagem. Orar constantemente. O mensagem aqui, irmão, não é del juez injusto. Mesmo os grandes teólogos ou livros de comentários, às vezes põem muita ênfase no juez injusto. Pero Jesus não queria enfatizar, e muitos põem até Deus como o juez, como se fosse Deus. E não é isso, Deus é um Deus justo, é um juez justo. Aqui o ênfase é para dizer que aquela viúva foi persistente. Ela insistiu para receber a bendição. E uma delas, verdade, a parábola de la viúva que rogava por justiça a um juiz corrupto. Muitas vezes, irmãos, estão vivendo em sistemas corruptos. Há governos, nos países, irmão, começando com o Brasil, há tanta corrupção, tanta injustiça, e não há nenhum governo perfeito. Não há solamente o reino soberano de Deus é perfeito. Pero mesmo assim devemos orar. Devemos orar se tu tens um patrão que é injusto contigo. Bendiga-lo, ore por ele. Sigue orando. Para aqueles que é injusto, não têm temor de Deus. Quantos patrões eu tive que não tinham temor de Deus? E quizás alguns passaram anos, siguen não tendo temor de Deus. Pero orar e tocar a porta me deu trabalho, me bendigo minha vida e pude bendecir a outros também. Hermanos, isso é algo impressionante. Eu he vivido em países do Oriente Médio por 2 meses, verdade? He estado como arqueólogo ou como missionário, e há tanta injustiça, há tanto lugar, pero quando ora, não ir a uma mesquita a orar, ou ir no local, verdade, como fazer uma oração 5 vezes ao dia, pero orar ao Deus vivo, todo-poderoso, e pedir a Ele que bendiga
mesmo aqueles que parecem ser que tu és inimigo deles, quando Jesus devemos orar, está mesmo por quem? Solamente por nossos amigos, solamente por aqueles que nos amam. Não devemos orar também a nossos inimigos, a que nos odia e que han perseguido a los hijos y hijas de Dios, ha perseguido la iglesia perseguida. La Voz de los Mártires, una revista que habla la realidad, que muitos de los hermanos, muitos países não têm a liberdade que nós outros de estar reunidos aqui, hermanos. La iglesia subterrânea. Também em México, há lugares onde há dificuldade, há persecução, pero devemos orar e pedir a Deus. Hermanos, essa viúva não deixou de molestar-lhe, verdade? Siguió tocando a porta para que hiciera justiça em sua vida. Depois de haver-lhes contado essas duas parábolas, Jesus nos alienta a clamar dia e noite a Ele. Hermanos, é interessante como nosso espírito não dorme. Nosso espírito sigue orando. Nosso corpo cansado, verdade, um dia de trabalho, pois teremos que dormir, descansar as horas suficientes. Pero nosso espírito sigue, verdade, sigue orando. Quando tu ora, acuesta em tu cama, empieza uma oração, pode ter segurança, hermanos, que você, como dijo Davi, em paz me acuesto, em paz me levanto. Verdade? É uma oração e o Espírito sigue orando. Deus não nos deu um espírito para ocupar um corpo, verdade? Ele deu o espírito e o corpo para que o espírito em si habite um corpo, porque somos criaturas espirituales. Somos espirituales, porque el que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso hay una diferencia entre los nacidos de nuevo, nacidos en el Espíritu, y vivir en Espíritu, alimentando nuestra alma por medio de la oración. Y podemos decir que también, día y noche, prometiendo em responder sem tardar. Deus promete que Ele também, Deus não duerme, Deus está atento a nossa petição. Não importa o horário da noite ou do dia, Deus está atento a contestar nossas orações. Imagina se vocês dijeram, não, pois já é muito tarde, não vou orar, não vou importunar a Deus. Não, devemos seguir tocando. Não importa se são as 3, 4, 5 da manhã, devemos orar, devemos levantar, pagar o preço para clamar a Deus e Deus contestará. Senhor Deus, que hermoso, hermanos, nós vamos ter essa ferramenta tão poderosa em nossas mãos, chamada a oração. Pero a oração persistente é ser, uma oração persistente é como ser obstinado, ter perseverança, sem vergonha, seguir orando, é seguir persistindo, orando, pedindo a Deus com a oração, como aquele ciego em la cidade de Jericó, Bartimeu, que ele clamava, essa oração de clamor a Deus, dizia: Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não teve vergonha, aunque os discípulos de Jesus tratavam de calá-lo, ou a multitud, pero ele seguia caminhando, verdade, a la ciega, buscando, porque oía a voz daquele que podia sanar ele, e que podia dar a vida eterna a ele. E ele seguia dizendo: Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, devemos clamar como aquele ciego Bartimeu. Devemos clamar sem vergonha. Devemos orar em público, orar em privado, orar em comunidade, pero devemos orar. Eu admirei uma igreja que hizo a proposta de orar por uma calle,
Aqui muitas vezes eu tentei fazer isso na cidade de Igopaz. Primeiro porque não tinha carro. Pero salí a orar na calle, me siento a ver todos os perros da vecindade me echou em cima. Eu disse, Deus mío, será que isso é uma aprovação de Satanás? Verdade? Pero aprendi que de bicicleta eu podia correr de los perros, não? E seguir orando, e se tinha que volver outra vez. Irmão, quantas vezes igrejas ha rodeado uma cidade com a oração, como o povo en Jericó, el pueblo de Dios, el pueblo israelita, ¿verdad? Oró, dando 7 vueltas. Hay lugares que personas van exclusivamente por oración. El ministerio que hay en varias partes, ¿no? El IHOP, International House of Prayer, ¿verdad? Como aquí, uma casa de oração internacional. Me acordo em Brasília, no Sul, alguém disse, pois, vamos temprano a IHOP. ¿Verdad? Eu digo, que bueno, eu me estou para o desayuno, não? Pensando aqui na comida, pensando como el International House of Pancake, não? Eu digo, vamos a orar. Uma delas missionárias também disse, pastor, pois, eu vou para Florianópolis, no Sul, a irmã Mayara Brito, uma das missionárias que está allá em África, que não deixamos de orar por ela, ¿verdad? Está em África para traduzir a Bíblia a pessoas que não têm Bíblia, não têm a palavra de Deus. Pede, eu vou para o Sul passar um mês em IHOP, não? Digo as iniciais. Eu pensei, será que a irmã está preparando para ir para o campo missionário e vai trabalhar allá na casa de pancakes? Não. Que hermoso foi que ela tomou esse tempo, e isso muita diferença, quando ela chegou allá no campo de batalha, ela estava preparada. Siga enfrentando dificuldades, seguimos orando por ela, verdade? E glória a Deus também, Deus ha hecho grandes coisas para aqueles que confiam na oração. Então a irmã foi para a International House of Prayer, que é IHOP. Hermanos, também o autor do livro, Greg Pruitt, La Oración Extrema, las oraciones imposibles que Dios promete contestar. Ustedes van a seguir orando. Le recomiendo que adquiera el libro en español, ¿verdad? Tiene también en inglés, tiene en ruso, está traducido también para el polaco, y también mi esposa ya lo tradujo y estamos trabajando para publicar em português, para que mais pessoas, para criar mais movimentos de oração, mais pessoas estejam orando e usando a palavra de Deus como um instrumento que nos alienta, porque as promessas de Deus são fiéis e estão aí. Ele disse em seu livro, he aprendido que as orações que Deus elige em responder são a menudo as mais persistentes. Me llamó la atención, primero que persistente, fue la palabra elige en responder. Porque es como un padre, ¿verdad? Él sabe la necesidad que sus hijos tienen. ¿Cuál padre no sabe la necesidad? Pero Él quiere que nosotros pidamos a Él. Muchas veces Él elige a lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. Por isso a palavra elige é que nós seguimos pedindo, pero Deus, em sua infinita soberania e sabedoria, Ele vai ver que muitas vezes não é o melhor para nós outros. Nem todo hijo que pida ao padre uma arma cargada com balas, o padre lo vai dar. Deus também tem que dizer não. Ele elige dizer não, não te lo vou a dar, porque eu sei que não é o melhor para ti. Pero também a maioria das orações é que não é um não, ou não é um sim, é uma espera. Espera o momento. Hermanos, eu creio que falar com o povo latino nesse país, falar sobre esperar, hemos esperado tanto tempo, verdade? Hemos esperado por muitas coisas, por reformas políticas, reformas de todo tipo que pueda bendecir o povo de Deus,
Também devemos orar por el tempo oportuno, hermanos, para hablar de Deus a um amigo, a um familiar. Foi no momento mais difícil, a um amigo meu, que estava com sua perna, foi acidentado na bicicleta, a perna dele estava toda destroçada, e eu e seu irmão, que já havia convertido ao Senhor, fomos no local, podíamos recorrer pedaços de hueso, aún com sangue e cuero. Imagina como sua perna estava destruída. E no hospital, um de meus irmãos e missioneiro americano me chamava a ir orar por Divânio Santos. Orávamos por ele, pedindo misericórdia dele. Pero foi naquele momento que Deus quebrantou o coração no hospital evangélico, que se convertiu a Deus. E ele disse, porque o médico disse, pois sua perna tem que ser amputada, porque está em perigo de gangrena. Não pode, os huesos puseram 1001 placa, fierros, todo tipo de coisa, pero sua perna não podia, não havia hueso suficiente. Pero não havia tempo de esperar para fazer injerto de hueso, de carne, de tendones. E aquele muchacho de 19 anos chorava e clamava a Deus, tem misericórdia de mim, Deus, eu não quero perder minha perna. Pero aceitar a Deus e dizer, eu quero ser bautizado. Então eu digo, bueno, quando saí do hospital daqui 4 ou 5 meses, digo, não, eu quero ser bautizado hoje. Imagina, ele não podia nem banhar, não podia morrer a perna, ia causar mais infecção. Para aquele muchacho foi tão, nós outros tratando de dizer, espera, então eu digo, não, eu quero ser bautizado. Interessante é que cerca havia um irmão dentista, tinha pois um local onde havia um local para poder bautizar. E eu sei que o muchacho esperou uma semana mais, pero podia bautizar. Ele disse, vamos esperar uma semana mais. O doutor disse, vou dar de alta a ele, pero ele nem imaginava, ele não pode morrer. Imagina a fé desse muchacho. Ele disse, bueno, me põe na bolsa de plástico, amarra com a liga, bem apertado, e me bautize. Me acordo nós outros aí no bautistério, foi no bautistério porque era mais fácil. Um detendo a pena porque não podia dobrar, e o outro o bautizou. Oh, glória a Deus, quando saiu daí, saiu renovado. Deus nos restaurou, porque Deus tinha o poder de restaurar sua perna, como aquele cojo que Pedro e Juan orou e restaurou sua perna, o cojo. Pero Deus atua de forma diferente, irmãos. Deus atua de maneiras que não esperamos o tempo de Deus. E para a honra e glória de Deus, esse muchacho, os huesos, verdade, restaurou, fortaleceu, calcificou de maneira que ele pôde andar outra vez de bicicleta. Ele pôde caminhar, constituir uma família e ser um servo de Deus para a honra e glória dele. Isso é o que Deus faz em nossas vidas, irmãos. Quantos testemunhos vocês podem dar aqui de lo que Deus hizo em sua vida? Quantos dizem, bueno, eu não creio que Jesus transformou água em vinho? Pero digo um Senhor com toda a autoridade, ele dijo, bueno, se você não crê que Jesus transformou água em vinho, eu vou dizer o milagre que Deus hizo em minha vida. Ele transformou o vinho, a cerveja e o tequila em muebles, sapato e vestido e leite para meus filhos. Irmão, esse é um grande milagre. Muitas vezes esperamos, verdade? Grandes milagros. Todo milagre é grande, irmãos. Sua vida é um milagre. Glória a Deus por ela. Eu glorifico a Deus por cada um de vocês aqui. Eu glorifico por os músicos, que Deus teria que fazer um milagre para mim, para tocar um instrumento. O único instrumento que eu posso tocar é o de uma corda. Quizás vocês já escutaram esse. Eu desejo tocar a guitarra ou tocar qualquer ou uma harpa. Pero o único instrumento que eu sei tocar, que posso quizás tocar, é a campana da igreja. E mesmo assim, não é meu dom. Pero Deus sigue fazendo milagres em minha vida, irmão, que nós podemos alabar e glorificar a Deus. Graças, irmão Marcos, graças a los hermanos, verdade? A la irmã que tocaram aqui, porque muitas vezes, irmãos, nós quisiéramos ter aqui uma orquestra grande para poder alabar a Deus, pero, irmãos, Deus é adorado em quê? Espírito e verdade. Nós vamos estar aqui
com desafio. Há pessoas na igreja americana, onde sou um dos ancianos da igreja. Há irmãos que estão ministrando, mandando uma carta de oração, mandando correios eletrônicos, chamando por teléfono, pero não se anima a vir à igreja a congregar. Se é uma pessoa de alto risco, pois sim, verdade? Para a proteção deles. Pero que triste que alguns nos contestou, digo, bueno, eu já não vou voltar à igreja. Eu estou muito incômodo aqui em minha casa, vendo por internet, verdade? O ministério de minha filha já também com o vídeo, a transmissão online e todo, pero muitas pessoas não entendem, hermanos, que Jesus ou a igreja iba a la casa de Deus. Se eu digo a los irmãos, se você não quer vir aqui a um culto de adoração e celebração, que muitas vezes é nomás sentar e receber, venga aqui. Eu vengo contigo às 5 da manhã. Propus a los anciãos, vão vir às 6 antes de vocês ir ao trabalho. Aproveite que minha esposa também vai ao trabalho e nós outros ir mais temprano. Eu tenho a chave da igreja e ir a orar, persistir, insistir, seguir tocando. E não orar solamente por nossos próprios benefícios, mas orar por outros também. Hermanos, o ponto dessa parábola não é que Deus é um rei injusto. Outra vez, entenda essa parábola, senão que nós outros necessitamos aprender a ser como a viúva persistente. Devemos persistir, devemos ver o tempo de Deus, o kairos de Deus. Nós temos domínio sobre nosso tempo, mas não o kairos de Deus. Por isso, hermanos, de pedir e seguir pedindo em oração hasta que nossas orações sejam contestadas. Sigue também o irmão Greg Pruitt, disse, Jesus nos está ensinando algo mais acerca de nosso Padre Celestial, e subraio aqui, disse, Ele responde àqueles que perseveram em oração. Ele responde àqueles que perseveram em oração. Muitas vezes está vendo a nossa fé. Ele curou outros cegos. Ele esculpiu no suelo, hizo lodo, passou no ojo del ciego e disse, vá ao estanque Siloé, verdade, que ele é enviado, lo enviou allá e lava-te. Se ele não tivesse fé, Jesus tinha o mesmo poder como Bartimeu com outros. Eu quero que veja. E veja, que queres que te haga? Quero ver, veja, e imediatamente. Pero ele também provou a fé daquele outro cego para ir allá. Também Jesus sanou outro cego, que ele disse, eu não sei, eu nasci cego, 35, 36 anos, não me acordo a idade exata, pero uma coisa eu sei, que nasci cego e agora veio. Não sei quem foi, pero depois tive um encontro com Jesus. Acorda dessa história? Ele disse, Senhor, aumenta minha fé. E Deus disse, porque creíste em mim, verdade? Tus pecados te são perdonados. O mais importante, o milagro maior, hermanos, é curar de nossa cegueira espiritual. Muitos no mundo estão cegos espiritualmente, não podem ver um palmo à frente de seus olhos. ¿Por quê? Verdade? Não pode ver, porque tem que ver com os olhos de la fé. E a oração é por meio de la fé, hermanos, tanto al que ora como al que recebe a oração. Verdade? Eu não tinha fé quando aquela irmã orava por mim, ou seu filho teve a fé e viu algo que tinha esperança para minha vida, pero eu tive que exercer minha fé em aceitar a bendição, porque eu podia seguir reusando. Hermanos, muitas vezes para trazer uma pessoa aos pés de Cristo, necessita 8 pessoas que hablam, insistem. Pero uma das coisas que me anima, por me desanima, pois 8 pessoas que vão, insistem, dizendo que necessita Cristo. Ou você vai várias vezes, persiste, sigue insistindo com seus companheiros, muitas vezes com seu cônjuge, verá, com seus amigos de trabalho, sigue persistindo, porque essa vida necessita Cristo. Ou quizás eu digo, bueno, quem sabe eu sou o 8º a falar de Cristo.
Eu não sei se 7 já lhe falou, se eu sou o 8º, se eu não vou, se eu não tenho fé de ir, o que vai passar com essa pessoa? Vai perder eternamente. E você vai ser culpável. Temos que ter fé, irmãos, e exercer a fé, seguir orando, pero actuando. Como disse o dicho, verdade, americano, orando, pero com o maço dando. Há que orar, pero que há que actuar, há que abrir seu coração a Deus e pedir a Ele. Então, irmãos, devemos pedir a Deus que Ele conteste a oração, porque a insistência de Deus também insiste em nós outros, não desanimado em nós outros. A insistência de Deus é que dependamos em orar e aprendamos também a orar persistentemente para que Ele nos conteste e Ele seja glorificado. Senão que nós outros aprendemos, irmãos, que Ele é a fuente do poder da oração. Ele é a fuente do poder. Alguns fatores importantes que devemos tomar em conta. Quero dizer rapidamente 5 desses pontos. Orações persistentes edifica nossa fé e minimiza nosso orgulho. Não é nós outros, é por Ele. Edifica nossa fé. Segundo, Deus responde àqueles que perseveram em oração. Terceiro, aprendamos que Ele é a fuente do poder. Não está em nós outros, não está em los pastores, está em Deus. Ele é o que sana, Ele é o que liberta, Ele é o que dá a salvação. Talvez Deus esteja deteniendo seu poder hasta que toda a igreja esteja unida em oração. Esse é um fator também importante. Quinto, não há nada malo ou complicado em orar uma vez ou outra vez por a mesma coisa. Uma vez e outra vez. Imagina se nós outros pedamos a nossos pais não mais uma vez de comer, verdade? Pois não haria sentido, estaríamos mortos. Devemos seguir pedindo e agradecendo a Ele. Que é o que você propõe empezar a orar constantemente essa semana? Considere em fazer uma lista de orações. Quizá a lista que eu hago para minha própria vida é orar por mim mesmo, por sua vida. Como está sua vida delante de Deus? Muitas vezes nossas oração não passa do cielo de nossa casa, porque estamos mal delante de Deus. Temos pecado oculto, não confessado em nossas vidas. Isso delimita o poder da oração. Segundo, por sua família. Quais são as coisas mais importantes para sua família hoje? Não pense tanto no dia de manhã, mas pense no dia de hoje. Que é o mais importante para sua família hoje? Por sua igreja, o ministério que você tem na igreja. Como pode ser usado por Deus em minha igreja? Haga essa pergunta e conteste sinceramente. Quarto, por seus amigos. Pergunte se puedo dar uma sola coisa a meus amigos. Que daria a ele? Se você tiver a oportunidade, um de seus amigos, dar uma sola coisa, que daria? Um Mercedes, uma casa, um cheque de uma grande quantidade. Todo isto é bueno, pero se vai passar. Lo melhor que tu puedes dar a tus amigos é Jesucristo. É a salvação, é orar por Ele, é pagar o preço por Ele. Também devemos orar por nossa cidade, a cidade de Morristown. Orar por uma comunidade. Orar por meus companheiros de trabalho. Como puedo orar e actuar para o bem de minha comunidade? Isso faz grande diferença. Esse é o que a comunidade ou a cidade onde estamos vai respeitar a uma igreja, vai respeitar a você como membro dessa igreja, quando você não espera que haga por ti, pelo lo que tu está sendo por tu comunidade. E eu digo com toda segurança, irmãos, aqui todos pagamos impostos, de uma maneira ou outra.
Pero eso no es lo mejor que tú puedas hacer a tu comunidad. Lo mejor que puede hacer comunidad es orar por tu comunidad, orar por tu ciudad, orar por tus vecinos, orar por aquellos que tienen una necesidad. Entonces, hermano, hago una lista. Que usted, amados hermanos y hermanas, empiece perseverantemente a orar por ellas. Pero también recordarles, y no olvides, de hacer oraciones, de acciones de gracias, ¿verdad? Porque de gratitud, como escuché en esta mañana, en el inicio del culto, palabras y palabras, yo decía amén, gloria a Dios, aleluya, constantemente por palabras de gratitud. Hermano, eso es el propósito de la oración. No es solamente recibir la oración y no decir, gracias Señor, alabado sea Dios. El propósito de alguien ser sanado allá en el hospital no es dar la honra y la gloria a los doctores, amén por la vida de ellos, pero saber que fue Dios quien dio esa bendición. Muchos han recibido beneficios, hasta mismo financeramente, pero han dado más gloria al hombre do que gloria a Dios. Debemos reconocer eso, hermanos. El propósito principal de la oración, de toda y cualquier oración, es que seamos agradecidos con Dios. Y rápidamente, el capítulo 5 es más corto, pero vamos a resumir por causa de tiempo. É a sinfonia de oração. Deus responde orações em grupos unidos. Hermanos, podemos orar independentemente. Jesus põe enfoque na unidade da igreja quando nos disse que oremos juntos e promete poder estarmos aí com nós, porque disse a palavra, Jesus mesmo diz, además, les digo que se dos de ustedes en la tierra se propone de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20. Fue el mismo, ¿verdad?, sentido de la oración. La importancia que Jesús pone en la unidad, hermanos, cuando oramos unidos também. Muitas vezes decimos, bueno, eu puedo estar em minha casa, ver o serviço desde minha casa, que bueno se você não pode, porque trabalhou e pode ver a gravação, glória a Deus. Alabado seja Deus aqueles que nos podem escuchar, verdade, via internet, ou via YouTube, ou lo que seja. Glória a Deus, porque está dando lo que corresponde a Deus, de sua primícia, de seu tempo. Temos tempo para todo, pero também temos que dar tempo à oração, a ler a palavra, escuchar a palavra, escuchar Deus falar por meio da palavra, pero falar com Deus. Ele quer escuchar, Ele anela escuchar tu voz, Ele anela essa comunhão contigo. ¿Por que muitas vezes não hacemos isto? Será porque estamos demasiado ocupados? Hermano Greg dijo, Jesus nos desafia a oferecer bello concerto de vozes cantando juntos em harmonia em nossas petições ingeniosamente unificadas. E eu subraio aquilo que ele disse, quando Deus oye orações harmoniosas, su coração palpita. E essa é a união, a unidade, a harmonia de oração unidas. Como ele, um amante de la música, oyendo uma melodia maravilhosa, essa pessoa se alegra, se alegra. Jesus também explica que o ressentimento, a amargura, também é uma barreira, um estorbo para nossas orações. Um pecado não confessado, ou se não perdonar seu próximo, ou guardar raiz de amargura, devemos também evitar quitar isso de nós outros. Nos ensinou que nunca oferezcamos orações em seu altar, bajo a sombra de relações quebrantadas. E em Marcos 11, dejo como tarefa para vocês, quando Jesus ensinou que Deus ouve as orações de fé
E os fieles prometem resultados sem hacer acepção, é porque devemos orar e pedir, verdade? Venir delante dele, pedindo perdão por nossos pecados e também perdonar o pecado daqueles que nos hayan ofendido. Esse é o que diz na oração modelo. Quando esteja orando, se tem algo contra alguém, perdónalo, para que também o Padre que está no cielo perdone a ti seus próprios pecados. Jesus insinua que as relações que se mantêm rotas podem ser travas para nossas orações ser contestadas. Se as orações unificadas lhe traem alegria, como uma boa melodia, em ter, verdade, essa harmonia, que não há nenhum desperfeito entre essa orquestra de Deus. Orações oferecidas em uma habitação llena de mútuo ressentimento, lhe suena como repugnante ressonância. Não há harmonia quando há ambiente, uma habitação com ressentimento. A próxima vez que esteja junto com seus irmãos e irmãs em Cristo, irmãos, mira alrededor dessa habitação, mira alrededor desse santuário. Há heridas profundas que não han sido sanadas. Devemos sanar essas heridas. El que quer que nos perdonemos uns a outros, já nos perdonou primeiro, irmãos. Por isso devemos perdonar. Assim que começou essa pandemia do coronavírus, o próprio irmão autor do livro, que é homem também de oração, nos convocou todos os missionários, não somente da base aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, em los 5 continentes, onde temos missionários, tradutores da Bíblia, tradutores da palavra de Deus, homens de negócios, fazendo isso para a honra e glória de Deus, nos convocou que estivéssemos orando. Minha esposa e eu, pois todos poníamos lá o nosso horário para em harmonia com outros, verdade? Era às 9 da noite, 1 hora. Ele estava aí à frente com os outros, não por meio de vídeo, orando. Hermanos, Deus ha hecho grandes coisas e Deus sigue haciendo. La ventaja de la oración orquestada en una sinfonía es, como le dije, hermanos, hicimos una armonía de oración donde oramos, hicimos el compromiso de orar 365 días al año, todos los días de la semana. Cada um de nós temos um dia de oração. Mi dia de oração e ayuno é o 9 de cada mês. E se não pode fazer um ayuno completo, e hasta mesmo recebo o reganho de minha esposa, porque não digo a ela, e não comiste nada, aí o refrigerador está lleno, não pudiste calentar nada, pois recebo o reganho, não, pero glória a Deus, la perdono. Pero não sabe que estive allá no meio do monte, literalmente, no meio dos árvores, orando, dobrando rodillas, ou mesmo trabalhando, ou mesmo lavando os trastes, verdade, aí, pois também orando. Então, hermanos, é importante. Imagina, todos hicimos compromisso em várias partes, não somente eu el dia 9, pero há várias partes. E alrededor desse planeta há quantos fusos horários? 24 fusos horários. Se eu estou orando aqui de las 9, verdade, a las 10, ou estou fazendo um ayuno el dia 9, orando, há outras pessoas que estão nascendo. Então, podemos fazer um círculo de 24 horas. É como aqui, se há fábricas aqui que há 3 turnos. Se uma pessoa trabalhou o primeiro turno, o outro estava descansando, e assim sucessivamente. Então, irmãos, é possível orar sem cessar, é possível seguir. Então, há uma grande ventaja. Pero é interessante que dos missionários disse: não, eu quero o dia 31, é 31 do mês. Amém? Temos que ter alguém do dia 31, verdade, para orar, porque há mês de 31, pero ele vai orar menos, verdade, porque vai orar quizás
6 meses al año em vez de 12 meses. Pero glória a Deus. E se nadie agarrar esse dia, pois tampouco íamos completar a cadena de oração. Conclusão, hermanos, hermano Greg conclui o capítulo 5 dizendo: orar, o tipo de orações que Jesus promete responder, requiere mais que orar, ponga atenção, mais que orar por nossa conta. Deus se mueve com poder quando harmonizamos, harmonia, uma orquestra, juntos. Peleas dañan o poder, pero quando oramos e perdonamos um ao outro el concierto, los milagros de Deus se multiplicam. Los milagros de Deus se ocorrem quando há uma unidade. Se 2 ou 3 ou mais estão de acordo com alguma coisa, Deus concederá. Deus responde às orações de grupos unidos. ¿Por que cree que Jesus quer que a igreja harmonize em suas orações? E dejo essa pergunta a vocês. A segunda: como poderia praticar orações unificadas em sua igreja ou ministério? Terceiro, as coisas que estamos fazendo, orando, são tão importantes como as coisas por las que Cristo murió. Hermanos, esse é muito seguro, é muito certo. As coisas que estamos orando e dando importância são as coisas por quais Jesus murió. E Ele murió por ti, por mim e por aqueles que necessitam eles. Alguma vez te has perguntado por que Deus não contesta nossas orações imediato? Uma oração missioneira que sempre trato de fazer é esta oração de Salmo 2:8. Diz: pídame e te daré las naciones por herencia e los confines de la tierra por posesión. Não estou pedindo para mim, estou pedindo para mi Rei e Senhor Jesucristo. E essa deve ser nossa oração, hermanos. É muito importante que alinhamos nossos planos à la voluntad de Deus para nossas vidas. Deus se deleita em la oração comunitária. E conclui com esse último versículo em Mateus 18, 19, 20, uma vez mais. Também nos digo que, se 2 de vosotros estáis de acordo em la tierra, em todo lo que pidan, mi Padre que está en los cielos, lo hará, porque donde 2 ou 3 estão reunidos em mi nombre, aí estou em meio de ellos. Hermanos, a Deus seja a honra e a glória, porque não há nenhuma oração, por mais corta ou por mais larga, que Deus não contesta quando lo hacemos de coração sincero. Amém? Vamos orar e dar lugar também a lo que sigue, verdade? Graças, ó Deus, por estar aqui. Graças, Senhor, por a salvação. Graças por tu Hijo Jesucristo. Graças, ó Deus, por el alimento cotidiano. Graças, ó Deus, por uma casa, por um techo. Graças por uma família. Graças por os amigos. Graças por a cidade de Morristown. Graças, ó Deus, por os dirigentes. Que tu los bendiga. Bendiga essa nação. Bendiga, ó Deus, os missionários alrededor do mundo. Bendiga, ó Deus, o ministério de la casa de oração. Que, Senhor, que os hermanos aqui puedan pensar: Senhor, esse não é um nome por uma casualidade, essa é nossa visão, essa é nossa meta, é nosso modelo de ser uma casa de oração. Seja nosso hogar, seja aqui em harmonia com outros irmãos, apoiando os pastores dessa igreja, pero também pido a Deus que bendiga as finanças de los hermanos, Senhor, que eles possam ser bendecidos, e tus servos que confiam em ti, ó Deus, não sejam avergonzados, e não tenham a vergonha de orar e pedir, Senhor, hasta que possamos receber, pero que todo, ó Deus, seja de acordo com tu vontade, a seu tempo. A Ele seja a honra e a glória por todos os siglos. Amém e amém. Glória a Deus.